O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, e pelas suas pisaduras, e pelas suas pisaduras, pelas suas pisaduras, e 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 pelas suas pisaduras, fomos sarados, fomos curados, sarados, curados, sarados, curados, sarados, curados, sarados, curados, sarados e curados. Aleluia, aleluia, é uma verdade. Glória a Deus. Exaltamos o teu nome, Pai querido, pela sua obra em Cristo Jesus, que nos alcançou. Aleluia. Nós te rendemos graças. Oh, aleluia. Você pode dar uma glória a Deus? Dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Diga como é bom estar com você aqui. Você pode sentar, meu querido, meu querido. Amém. Aleluia. Obrigado, louvor. Deus é bom. Em todo o tempo. Aleluia. Glória a Deus. Estamos em reunião de família. E eu queria mencionar, não posso deixar de mencionar. Ontem nós tivemos, obrigado gente, tivemos nossa querida irmã Escília, passou para o Senhor ontem à tarde, e hoje foi o sepultamento do seu corpo, né? Mas eu não posso deixar esse momento sem celebrar a vida dela. Uma mulher que nos encontrou aqui, houve uma conexão, que nos serviu com tanta fidelidade, foi líder do departamento infantil, foi batizada com o Espírito Santo nesta igreja, discipulada, amada, e também nos serviu, nos ajudou a fazer tantas coisas aqui. E, queridos, ela foi antes da gente. Ela entrou no lar celestial, ela descansou. Aleluia, uma guerreira, uma mulher de fé, e ela venceu, e Jesus venceu também. Aleluia, você pode dar uma glória a Deus por isso? Aleluia. E, queridos, eu queria ministrar com base nisso. Há algo que nós não podemos esquecer das Escrituras, que é fundamento doutrinário para nós. Nós devemos viver esta vida com a cabeça nos céus e os pés na terra. Nós sabemos, a Bíblia já disse isso, que existe o aqui, agora, mas existe o porvir. Aleluia. E Deus reservou coisas grandiosas no porvir para mim e para você. Amém? Então, quando nós colocamos a nossa fé aliada, acessada à doutrina de Cristo, aquilo que Jesus nos ensinou, nós podemos vivenciar a esperança que Deus nos deu. Nós temos uma esperança. Lembre-se sempre que esperança, ela não é fé, ela contém fé. Fé, ela dá base à esperança. A esperança sempre está no futuro. Então, nós aguardamos tudo aquilo que Jesus disse e ensinou, e do que a palavra de Deus nos ensinou, sobre o que nos aguarda. Amém? E eu queria ministrar um pouco sobre isso, ativar essa esperança que há no seu coração, porque a verdade da palavra permanece. Amém? Fiel. Diga, Deus é bom. E eu queria lembrar para você, Hebreus capítulo 6, do verso 1 ao 2. Hebreus capítulo 6, verso 1 e 2, que diz assim: portanto, deixemo-nos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos. Aí ele diz, da ressurreição, diga ressurreição, dos mortos e do juízo eterno. Aqui o escritor aos Hebreus está falando, querido, de algo básico, que é elementar da nossa vida, que é a doutrina de Cristo. Perceba que não é no plural, é uma doutrina só. E essa doutrina, ela tem seis aspectos colocados nela. E uma delas é ressurreição dos mortos. Quando ele diz que devemos colocar à parte, ele não está dizendo para a gente desprezar, não, pelo contrário.
é colocar a parte para consultar. E esse é um momento muito propício para a gente consultar. Por mais que a gente avance em coisas maiores, em coisas mais profundas, nunca devemos deixar de lado a nossa base. É a mesma coisa, querido, de nadar e mergulhar. Você pode fazer mergulhos com equipamentos sofisticados, mas você precisa ter o básico, que é aprender a nadar. Então, os princípios elementares da doutrina de Cristo é o nadar. É você olhar de lado e poder, se não tiver nada que te sustente, você sabe nadar e sabe se comportar ali. Estão comigo? Ele diz, deixa de lado, para que você possa pegar e consultar quando for preciso. E é isso que nós vamos fazer. Existe algo que faz parte daquilo que Jesus ensinou, que está relacionado à ressurreição dos mortos. Diga, a ressurreição dos mortos. O próprio Jesus, em João capítulo 11, verso 25 ao 26, ele diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Aí tem uma pergunta, você crê nisso? Pergunta a pessoa que está do seu lado, você crê nisso? Não sei se você já viu essa notícia, essa expressão que dizem, não, só não tem jeito para a morte. Quem já ouviu isso? Você já ouviu isso? Jesus já resolveu. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Diga, Cristo já deu jeito para a morte. Interessante que quando você começa a meditar sobre a ressurreição dos mortos, era um pilar, um ensino da igreja. A igreja ensinava sobre isso, falava abertamente sobre a ressurreição dos mortos. Nós encontramos em Atos, capítulo 4, o verso 1 ao 2. Diz assim, ó, enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando ao povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. A igreja pregava isso, abertamente, falando que em Jesus existe ressurreição dos mortos. Amém? O próprio apóstolo Paulo, ele falava sobre isso em 2 Coríntios capítulo 4, verso 13 e 14, diz assim, ó, está escrito, criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Ao verso 14 ele diz, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Amém? Diga, da mesma forma que Jesus ressuscitou, também haverá ressurreição dos mortos. Amém? Em Filipenses capítulo 3, verso 10 ao 12, Paulo diz assim, quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ele diz, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isto também fui alcançado por Cristo Jesus. Aleluia! Diga, a ressurreição dos mortos. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 18, encontramos também Paulo falando assim, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Aí ele diz no verso 18, consolem-se uns aos outros com essas palavras. Amém? Num momento como esse de morte, gente, uma coisa que eu queria ponderar para vocês, a morte é inimiga de Deus. Deus não leva ninguém pela morte.
Como é que Deus vai trazer o seu filho por meio de um inimigo? Você não daria o seu filho, nem deixava um inimigo levar seu filho. Não, a morte é inimiga de Deus. Agora, a morte está solta nesse mundo. E quando isso vem até nós, não é que Ele nos levou para Ele. Não, Ele apenas nos recebe. Em Cristo Jesus foi feito um atalho. Amém? E agora, quando um justo morre, vai estar com o Senhor. Está escrito em Filipenses, capítulo 1, do verso 20, Paulo diz, o morrer é lucro, o viver é Cristo. E ele diz, eu estou em dúvida, se vou ou se fico, porque estar com o Senhor é infinitamente melhor. Às vezes nós ficamos questionando e pensando em coisas que é natural a gente ficar, somos tentados a isso. Mas nenhum de nós aqui tivemos a experiência de estar na ponte do ir e do ficar. Talvez, se um dia você estiver, você não queira ficar, você queira ir. Porque de repente só tem a experiência, como já há relatos de pessoas que tiveram no pós-morte. E, querido, eles viram coisas inefáveis, paz, amém. Alguns viram anjos chegando para levá-lo. Queridos, a gente não sabe se a gente queria voltar. Verdade ou não? Nós não chegamos a isso, e tomara a Deus que a gente não chegue. Que a gente possa ser arrebatado. Amém? Mas, amados, é com essas palavras que nos momentos como esse, a Bíblia diz que a gente se consola. É confiar naquilo que Jesus disse. Jesus sabe o que está por trás. Quando você vê no Velho Testamento e estuda sobre essa questão da morte, você vai ver como o conhecimento era pouco. Eles não entendiam, para eles, o momento ali, o sepulcro era o fim, era a região dos mortos. E alguns falavam sobre um sono profundo. Mas quando Jesus veio, e a Bíblia diz que a graça e a verdade vieram por meio de Jesus, Jesus conta a história do rico e de Lázaro, que os dois morreram. Interessante é que Jesus conta que a vida continua. Que eles não perderam suas memórias. Mas um foi para o seio de Abraão e o outro foi para o Hades. E naquela época, como Jesus ainda não tinha ressuscitado, tinha morrido e ressuscitado, e aí poderia nascer de novo, as pessoas iam para o seio de Abraão, ficavam no seio de Abraão. E você pode perguntar, por que seio de Abraão? O seio de Abraão é a promessa da justificação. Hoje em dia as pessoas acreditam em um sacrifício que já aconteceu. Jesus já veio, Jesus morreu, amém? Já está disponível, você já recebe agora. Mas antes dele, eles tinham que crer em um sacrifício que ainda iria acontecer. Por isso a Bíblia diz que quando Abraão creu, aquilo foi depositado, entenda de uma forma figurada, no banco dos céus. Foi creditado na conta de Abraão, aquele ato de obediência, e ficou guardado lá até o dia que Jesus foi lá buscá-lo. E quando Jesus foi lá e tirou do seio de Abraão, pegou o seio de Abraão e levou para o paraíso, Abraão sacou. Amém? Por isso aquele pobre Lázaro foi para lá. E chegando lá, querido, a vida dele continua. Interessante é que a história diz que ele entrou para descansar. Descansar é bom, gente? Oh, meu Deus, ninguém gosta de descanso. Descansar é bom, gente? Depois de um trabalho árduo, você trabalha muito, está cansado, toma um banho e vai descansar, isso não é maravilhoso? É a mesma sensação, só que esse descanso é eterno. Aleluia, amém? Então, quando nós lemos aqui, Paulo sempre ensinava isso à igreja, porque a igreja precisava entender o valor da esperança, o valor desse ensino, para se consolar, porque não é um adeus. É um até breve. Glória a Deus, vou dizer de novo. A morte para o cristão não é um adeus. É um até logo. Oh, meu irmão. Eu sei que parece meio
Estranho, mas somos crentes. Por que somos crentes? Porque acreditamos no que Jesus disse. E Jesus disse que é assim. Aleluia. Não é maravilhoso? Então nós podemos nos consolar com essas palavras. É isso que ele está dizendo. Paulo defendia essa doutrina. Na igreja de Coríntios, diante de tantas coisas que Paulo estava organizando, respondendo, exortando, ajustando, existia também, queridos, um falso ensino que estava penetrando na igreja, dizendo que não havia ressurreição dos mortos. E então, 1 Coríntios capítulo 15, eu vou ler alguns textos, você pode ler o capítulo inteiro em casa, verso 12 ao 18, Paulo diz assim: ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Paulo está dizendo, se eu prego isso, se eu estou dizendo isso, como é que existe no meio da igreja pessoas dizendo que não há ressurreição dos mortos? Ele diz, se não há ressurreição dos mortos, no verso 13, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Romanos capítulo 4, verso 25, diz que Jesus morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou para declarar que somos justos. Amém? Se apenas ele morresse, a obra da redenção não estava completa, ele tinha que ressuscitar para declarar. Estão comigo? Ele continua, mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas, se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois, se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Nesse caso, também os que dormiram, ou seja, os que morreram em Cristo, essa expressão dormiram, que nós encontramos Paulo usando tanto ela, foi para nos dar a entender, irmãos, compreender, para nós que ficamos do lado de cá, que não é um final. Amém. Jesus usou também a mesma expressão lá quando ele foi ressuscitar Lázaro, porque ele queria dar esse entendimento, porque do lado de cá, quando nós chegamos numa cama onde está um filho nosso dormindo, a gente sabe, daqui a pouco ele volta. Verdade ou não é? Porque ele não usa a expressão morreu, acabou, não tem mais como ver de novo. Não, ele usa a expressão dormir. Alguns pegam essa expressão e querem fazer uma doutrina dizendo que estão no sono. Não, eles estão vivendo algo maravilhoso. Mas para quem ficou do lado de cá, pelo Espírito, ele traz essa expressão, está dormindo. Nossa irmã Cecília está dormindo para nós. Amém? Glória a Deus. Ele continua no verso 20 dizendo, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Ele foi o primeiro. Ele foi o primeiro a ressuscitar. Aí você pode olhar, não, pastor, mas Lázaro ressuscitou primeiro de Jesus. Não, mas ele ressuscitou e morreu de novo. Jesus ressuscitou para não mais morrer. Por isso ele é o primogênito dentre os mortos. Porque eu e você somos o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e por aí vai. Amém? Voltar para não mais experimentar aquilo. Ele continua dizendo, visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo, todos são vivificados. Mas cada um por sua vez. Primeiro foi Cristo. Depois, quando Ele vier, os que pertencem a Ele. Aleluia. Glória a Deus. 1 Coríntios 15, 54, continuando, já no final do texto, ele diz assim, quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade,
então cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Aleluia. Irmãos, entenda uma coisa, compreenda uma coisa. A ressurreição dos mortos é um milagre extraordinário. Porque imagine um corpo já em decomposição, ou então pessoas que só estão os ossos lá, ou então pessoas que foram de repente cremadas. E quando Jesus voltar, isso vai juntar. A casa vai se formar de novo. Só que com uma diferença, diga uma diferença, cheia de imortalidade. Vai ser revestido de imortalidade. E aquela pessoa vem para uma nova casa. Não aquele barraco, esse barraco que a gente tem, que vai se decompondo todos os dias, se acabando. Verdade ou não é? Mas uma casa celestial em Deus, imortal. Aí ele diz que nesse dia, aleluia, a morte é destruída pela vitória. Você pode dar uma glória a Deus? Aí vem, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí no verso 58, ele nos encoraja. Ele fala sobre isso, ele corrige dizendo, a ressurreição é uma verdade. E ele termina dizendo o seguinte: portanto, por tudo que eu disse para vocês e trouxe para vocês que a morte não é um fim, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês não é vão. Glória a Deus! O que nós devemos fazer, queridos, é olhar para essas pessoas que trabalharam para o Senhor, que se dedicaram, e que fizeram, e que foram antes da gente. Nós temos que ficar encorajados a continuar fazendo o serviço, a trabalhar, porque brevemente nós vamos estar juntos de novo. Aleluia! E agora em um ambiente sem pecado, sem diabo. Já pensou? Aleluia! Glória a Deus! Ei, você não imagina como será, não? A glória que será. Todos nós juntos de novo, onde não vamos mais provar o choro de uma morte. A gente fica, a gente chora, e por aí vai. Sim, tudo isso é normal. Mas nós não ficamos no velório. Nós não ficamos presos a um luto. Porque nós sabemos que ela volta. Aleluia! E que isso é a nossa esperança, gente. Isso é a nossa alegria. Confiar no que Jesus disse. Para muitos que estavam lá perto de Estevão, que estavam lá vendo ele ajoelhado e prestes a ser apedrejado, a morrer por amor do Senhor. Mas encontrar um homem e falar assim: eis que vejo os céus abertos. Ele viu algo que os outros não viram. Eu vejo Jesus de pé. Ele está no trono, mas ele está de pé. Por que ele estava de pé? Porque ele iria receber Estevão. Os outros não entendiam, não viram nada, apenas só souberam porque ele disse. Mas ele viu uma visão espiritual naquele momento. Aí, irmãos, o mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. Glória a Deus. Grave isso. Quando Jesus nos ensinou essas verdades, é para que a gente pudesse fundamentar a nossa fé. E é a nossa fé que fica num relacionamento forte com Deus, mesmo quando a gente não entende. Estão comigo? Mas a gente confia. Aleluia! 1 Coríntios 13,
e aqui eu quero encerrar, que diz assim: assim permanecem agora essas três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Três coisas, colunas da vida de um cristão. Amém? A fé. Você é muito ensinado sobre a fé aqui, não é verdade? A fé que remove montanhas. A fé para se relacionar com Deus. A fé para chamar à existência as coisas que não existem, como se já fossem. Só que essa fé, ela só funciona quando se tem uma palavra dele revelada. Não é mérito, produto nosso, mas quando existe uma revelação da palavra dele, a nossa fé pode caminhar nisso. Amém? E é a nossa fé que nos mantém crendo naquilo que Deus disse. Também você é muito ensinado sobre a questão do amor, porque a fé só opera pelo amor. A fé só existe porque um dia Ele nos amou primeiro. Porque Ele nos amou de uma tal maneira que deu seu Filho por nós. E por causa desse amor, que a sua misericórdia nos concedeu graça. E por causa da graça é que a fé existe. Porque a fé dá, ou a graça dá, e a fé recebe. Aleluia. A fé sem a graça funciona. Precisa da graça que oferece e da fé para receber. Tudo isso vem no amor. Por isso, queridos, Deus é tão infinito dizendo que o amor é o maior, porque a fé Ele nos deu como medida. Cada um recebeu uma medida e cada um trabalha para ela crescer. Mas o amor, Ele diz que foi derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo que em nós habita. Amém? Mas não devemos esquecer desse terceiro pilar, que é a esperança. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria chamar a equipe de música já para cá. A esperança. Lembre-se sempre que a esperança, ela sempre aponta para algo que está à frente. Não é assim? A fé, diga a fé, é agora. Diga a esperança, é futuro. Existem coisas que estão para acontecer. E que a nossa fé, agora, fortalece a esperança. Amém? Jesus ainda não voltou. Mas Ele vai voltar. Amém? A nossa salvação vai ser concluída. Porque nesse processo de redenção e de salvação, irmãos, nós estamos passando. No momento em que eu recebi Jesus, em que você recebeu Jesus, a vida de Deus alcançou teu espírito. Você foi salvo em seu espírito. Amém? O Espírito Santo veio morar no seu espírito. A vida de Deus brotou ali. E agora nós estamos no processo de salvar a nossa alma. Renovando, colocando ela em submissa à palavra de Deus. Para pensar igual a Deus. Veja, acreditar em ressurreição dos mortos é pensar naquilo que Deus disse. É crer naquilo que Deus disse. O mundo não tem essa esperança. Para o mundo acabou, ou então volta numa mosca, ou volta em outro animal. Eles criam coisas para tentar trazer algo, quando Jesus já disse o que acontece. Estão comigo? Amém, gente? Então a fé acredita no que Deus disse. Ressurreição dos mortos é uma realidade. Aleluia para mim e para você. Está para o nosso futuro. Mas deixa eu te dizer, a minha bisavó e a minha avó, que tanto influenciaram tanto minha vida, eu irei reencontrá-la. Aleluia. As pessoas que você perderam, que partiram no Senhor, até a expressão perderam não é certa, mas que deram até logo, você vai
encontrá-los. Aleluia. Isso não é maravilhoso, não? Glória a Deus. Eu vou dizer de novo, gente. Nós iremos encontrá-los. Você já pensou em encontrar Moisés? Abraão? Isaac? Jacó? Paulo? A Bíblia, na tradição judaica, diz que ele era careca. Não sei se ele vai estar careca, né? Mas nós vamos encontrá-lo. Ô, gente, quando você olha esse futuro, na perspectiva do que Jesus disse, você entende? Há consolo. Existe consolo dispensado para a gente. Amém? Oh, aleluia, e poder chegar lá e dar um abraço, se regozijar. Você imaginou, irmã Cília chegando ao Senhor, chegou para o Senhor ontem. O Senhor disse, serva boa e fiel. Seja bem-vindo ao teu lugar de descanso. Vem descansar. A gente aqui chora, gente. Não é verdade? A gente chora. Isso é normal. Mas quando a gente olha na perspectiva bíblica, o que aconteceu com ela? Aleluia. Você imaginou Jesus de pé, recebendo ela? Aleluia. Encontrou o pastor Bud. Você entende? Kenneth Reagan, T.L. Osborne. Isso não é maravilhoso? Aleluia. Glória a Deus. Paulo traz essa perspectiva de uma vida que não se acaba, mas de uma vida que continua. Às vezes as pessoas tentam acrescentar à Bíblia coisas que a Bíblia não diz, porque no seu pensamento, na sua lógica, ela quer resolver um problema, mas ela não é Deus, e eu prefiro ficar com Deus. Amém? Quando dizem que lá vai ter esquecimento, não faz sentido, porque como é que você vai reconhecer Jesus se você apagar tudo na sua memória? Já pensou você chegar no céu, gente, esquecendo de tudo? Chega lá, onde eu estou? Quem sou eu? Aí lá vem, vamos lá usar a forma figurada de uma coroa, um galardão, né? Aí lá vem, servo bom e fiel, recebe tua coroa. Não faz sentido. Agora, o que faz sentido? Estevão, quando viu, é Jesus. Ele está para me receber. Aleluia. Certa vez eu vi um cantor gospel, uma bênção ele, só que ele é cego desde nascença. E toca violão de uma forma impressionante, ministra louvor, meu Deus do céu, que coisa linda. E perguntaram para ele, rapaz, você não quer ser curado da cegueira? Ele disse, não, eu sou um privilegiado. E perguntaram, por que você é um privilegiado? Ele disse, porque quando eu passar a ver, eu vou ver a pessoa mais importante da minha vida. Eu verei Jesus. Aleluia. Então, queridos, fica estabelecido e falado aqui que a irmã Cília foi uma grande bênção para essa igreja. Serviu aqui, cumpriu, terminou sua carreira. Amém. Está com o Senhor. Isso é a nossa alegria. Vamos sempre lembrar dessa mulher, da sua fidelidade, da sua honra para conosco. Uma mulher, de fé, guerreira. Aleluia. Mas vamos prosseguir. Vamos continuar. Amém? Vamos dar continuidade. E vamos continuar com as bases que nós temos. Amém? Deixa eu te dizer uma coisa. Ela foi curada. Ela foi curada. Se cumpriu as Escrituras. Ela foi curada. Amém?
Porque nunca mais ela sofrerá com enfermidade. Você pegou agora? Nunca mais ela vai sofrer com enfermidade. Ei, nunca mais aquilo que não foi com ela, morreu, acabou. E aquilo que trouxe mortalidade no corpo físico dela, no dia da vitória, a vitória vai tragar a morte. Vai dizer, você perdeu, porque a imortalidade vai vir sobre o corpo dela, vai ser restituído. Aleluia, a imortalidade sobre o corpo dela. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Amém, isso é a nossa esperança, gente. E o que é que nós vamos fazer? Vamos ser propagadores de cura, pregadores da cura, porque o nosso Senhor é o Jeová Rafá, aquele que sara, aquele que levou todas as enfermidades e doenças. Doenças e enfermidades não é obra de Deus, é obra do pecado e da morte, mas o nosso Senhor venceu a morte. Eu queria que você ficasse de pé agora, para você louvar ao Senhor. Vamos cantar essa última canção. Amém? Aleluia, eu queria que você cantasse, meditasse, porque é a verdade. Aleluia! Glória a Deus! Diga obrigado, Jesus. Diga obrigado, Jesus. Da planta do meu pé ao alto da minha cabeça, a lei do Espírito de vida, que opera sobre o meu corpo físico. Oh! Em teu nome mortos podem levantar. Toda que é capaz, seja você, Jesus é você. Creio que tu és Deus restaurador, e trabalha em meu favor. Milagres eu verei, não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, Deus que cura por amor. Milagres eu verei, mas para não ver. Tu és Deus restaurador, trabalha em meu favor. Não há como duvidar. Deus restaurador, se cura por amor. Milagres eu verei, bom demais para não crer, para não crer, para não crer, para não crer. Oh! Pai, no nome de Jesus, nós oramos em concordância. Oramos pelas pessoas que estão nos hospitais nessa hora. E no nome de Jesus, no reino espiritual, no mundo espiritual, não há distância.
E no nome de Jesus nós declaramos, aleluia, cura operando nos leitos agora, alcançando os enfermos, em nome de Jesus, aleluia, porque o Senhor pode. Já vi morto melhorar. Não me diga, ele não pode. Não me diga, ele não pode. Antes ser curado, placa desaparecer. Não me diga, ele não pode. Não me diga, ele não pode. Veio vida dar e seu filho melhorar. Não me diga, ele não pode. Ele não pode. Glória a Deus. 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 Aleluia. De ser curado, desaparecer. Não me diga, ele não pode. Não me diga, ele não pode. Dai seu filho melhorar. Não me diga, ele não pode. Meu filho, ele não pode. Antes ser curado, temor desaparecer. Não me diga, ele não pode. Não diga, ele não pode. Tenho vida dar e seu filho visitar. Não me diga, ele não pode. Eu sei que ele pode. Tenho que tu és Deus restaurador. Você pode levantar suas mãos e adorar aquele que reina para todo sempre. Não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, que cura por amor. Milagres eu verei. Não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, baile em meu favor. Milagres eu vivi, não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, que cura por amor. Milagres eu verei, pra não crer. Para não crer. Você pode louvar ao Senhor com suas palavras, levante sua voz. Aleluia, com todo o seu vigor, sua força. Aleluia, exalte aquele que é. Aleluia, Ele é o grande, eu sou. O mesmo de ontem. Aquele que é hoje. E que sempre será o mesmo. Jesus. Jesus, 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 Jesus. Sair. Não me diga, ele não pode. Não me diga, ele não pode. Levantar, já vim morto lá. Não me diga, ele não pode. Não
me diga, ele não pode antes ser curado, eu vou desaparecer. Não me diga, ele não pode, me diga, ele não pode. Oh, rabalabacharabacadalabrababacharabacadalebe. Oh, rabalarab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 acharabacadalebe. Restaurador, em meu favor, milagres eu vivi, como duvidar, és Deus restaurador, cura por amor, mas para não crer, para não crer, não crer. Ora lá balaba chequetere balaba sobro. Roda la broca seta la basso. Debo cochora blaso ramadana bacase rabalababas. Debo doro chore cachabas. Oh, aleluia. Verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras fomos curados. Somos curados. Somos curados. Somos curados. Oh, aleluia. Aleluia. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O sangue de Jesus, o nome de Jesus, a vitória de Jesus te venceu. Oh,